graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Na Rota com Cristo. Um canal voltado para ajudar pessoas que fizeram parte, que ainda fazem parte, que já estão decididas a não fazer mais parte daquela denominação que vocês já sabem qual é. Então o vídeo de hoje eu não vou poder me furtar desse tema que essa semana está em todos as pessoas que são críticos, né, tidos como crítico aí pela grande massa, que é o problema na igreja de Itapevi, onde o ancião terminou ali a pregação e o ancião foi lá e reprimiu o cooperador. Foi algo assim impactante, né? Então assim, será que agora a crítica entrou na CCB? E agora, como é que o pessoal que é idólatra, que critica aqui as pessoas, que vem aqui até ficarem nervosos, e agora tem irmãos críticos dentro da denominação, né? Para quem não está sabendo o que aconteceu, foi na central de Itapevi. Acho que é um irmão chamado Celinho, eu não o conheço, mas ali no decorrer do culto, né? Pelo que eu entendi, pelo vídeo que eu vi do irmão Júnior, ele foi pregar a palavra. E ele pregou aquele tipo de palavra bem tradicional, né? Ele pregou aquela palavra tradicional no meio, né? Aquela cheio de profetadas, cheia de coisas vazias, cheia de promessas vãs. E ele começa falando que Deus é na sua vida, que se você sente Deus, dá um glória para o seu Deus, querendo incendiar a igreja, querendo causar aquele alvoroço comum no meio da denominação. E ele foi transcrevendo aquilo, ele foi falando, e a igreja foi pegando fogo, daquela forma que nós já conhecemos como é a denominação. E o povo dando glória, e ele na profetada, e dá-lhe profetada, dá-lhe profetada. Quando ele terminou a pregação, aí veio a grande surpresa. O ancião se direcionou, creio que o ancião estava atendendo o culto, né? E ele levantou ali com a palavra, e o ancião levantou depois, e o ancião falou tudo o que nós irmãos aqui, tidos como críticos, como filho do mal, como isso, como aquilo, o ancião falou em seguida. O ancião pegou e falou assim: é por isso que a congregação está esvaziando, cada dia mais vazia. As pessoas estão indo embora daqui, porque aqui não prega Cristo, irmãos. Temos que pregar Cristo, temos que pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento. Percebe-se que o ancião ainda ele não tem o conhecimento teológico, mas ele foi tocado ali, porque ele deve estar se esforçando, ele deve estar vendo canais de pessoas críticos, deve estar assistindo pregadores, né, que realmente pregam o Evangelho, e ele chegou e com a propriedade do Espírito Santo e repreendeu. Quer dizer, no caso, ele blasfemou contra o Espírito Santo. E agora, onde entra a hipocrisia dessa denominação? O ancião foi perfeito, né? Quando o ancião acertar, nós iremos falar. Aqui não tem ideia, aqui não tem... Como que eu vou explicar para os irmãos? Aqui nós não queremos destruir nada, aqui nós queremos construir uma ponte para as pessoas que já estão ali querendo sair da denominação, que estão confusos e que está cada vez mais claro, escândalo em cima de escândalo. E agora, o que será o destino desse irmão? Bom, eu acho que o destino desse irmão, infelizmente, será ser desligado da denominação, né? Porque ele mostrou que tem um crítico dentro da CCB. A CCB que fala em cultos online para não assistir canais de críticos, e agora um irmão do ministério, um ancião, fala que foi totalmente errada a pregação, que foi totalmente equivocada, que falta Cristo. E agora, como é que vai ficar a situação desse irmão? Eu acho que ele ficou numa situação de saia justa, né? Mas aquele que confessa a Cristo publicamente será justificado perante o Pai. E assim que terminou a pregação, né, que ele levantou e ele começou, ele se vê que ele ficou ali numa situação indignado com aquilo. Como nós aqui fazemos vídeos, nós não fazemos vídeos aqui contra pessoas ou contra a denominação, é contra os erros teológicos, que há anos e anos vem levando pessoas a não entenderem o que é Cristo, apenas a religiosidade. E esse ancião, ele falou, e agora como é que vai ficar para o povo? Né? E o povo ali em seguida ficou meio que murmurando. No vídeo dá para ver que o povo ficou meio que murmurando, tipo assim, tão idólatra, o povo tão apaixonado pelaquela pregação vazia. Vai acontecer, vai isso, tem. E ele falou assim, profeta mesmo, olha.
Ah, marca aí 7 dias para acontecer. Olha que coisa terrível. Dando data, dando dias para aquilo acontecer, a quantidade de dias, e evangelho nada. E o ancião, então, percebendo aquilo, lógico, provavelmente o ancião, pelas palavras dele, ele já se converteu. O evangelho já alcançou o ancião. Se alcançou o ancião, provavelmente ele vai ser desligado da denominação, porque a denominação tem muita dificuldade em falar de Jesus. É uma dificuldade tremenda em falar de Jesus. Tanto que Cristo está crucificado lá. Quando fala, mas está em nome do Senhor Jesus. Cristo parece que está crucificado na parede para eles. Cristo não vive. Como o próprio presidente da denominação na época, o senhor Cláudio Marsola, acho que é o nome dele, falou que Jesus não entrou no reino ainda. Falou a heresia que Jesus não entrou no reino ainda. Falou que Deus pode até perdoar, mas nós não. Muitas heresias. Alteração do primeiro ponto de doutrina, falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, que apenas contém. Então, cada vez mais, o Espírito Santo não habita mais nesse lugar e está resgatando os irmãos de lá. E agora, parece que tem um crítico atendendo um culto. Como que ficou a situação do povo agora? Mas isso, irmãos, é um sinal que Jesus Cristo, que o Espírito Santo está buscando os irmãos, os escolhidos, os predestinados. Então, é só você abrir os olhos. Se você acha se você vai seguindo pessoas ali da denominação, que ganham dinheiro aqui no YouTube, defendendo a denominação, né, que posta ali, que vocês falam, crítico ganha dinheiro, falando mal. Tem pessoas aqui que postam a pregação e colocam lá, pregações vazias, sem propósito nenhum, com o evangelho, com a verdade. Seria muito mais fácil eu fazer um canal aqui se eu quisesse ganhar dinheiro, como as pessoas falam aí. Eu faço um canal aqui para defender na congregação, tem muito mais fanáticos, né? Eu seria muito mais afagado, eu seria muito mais elogiado, eu seria idolatrado. Não, o meu intuito não é esse, o meu intuito é defender o evangelho de Cristo, tá? Então, a minha vontade é que nós como seres humanos, a gente quer chacoalhar a pessoa assim. Você não está enxergando que o próprio ancião da denominação falou num púlpito. Como que você não enxerga isso? Mas o nosso dever não é isso. Nosso dever é anunciar o Evangelho, é o Espírito Santo que vai movimentar o coração dos pecadores, e aqueles que forem escolhidos e predestinados, o Evangelho vai tocar o coração dele, tá? Ele vai chegar até Cristo de uma forma ou de outra. Ele vai estar passando por um canal no YouTube, ele vai entrar numa live de um irmão que está fazendo, como eu faço lives também. Ontem entraram irmãos na minha live, sabe? Pessoas do Brasil inteiro. Entrou uma irmã de Santos. Esse êxodo é no Brasil inteiro. O Espírito Santo está movimentando o Brasil inteiro. A congregação está esvaziando no Brasil inteiro. Isso não é uma alegria, isso é um sinal de alerta. Está na hora de vocês acordarem. Agora, o que acontece? Enquanto os anciãos do Brás não pedirem perdão para a Irmandade e entenderem que precisa estudar teologia, precisa pregar Cristo, acabar com essas profetadas vazias, promessas vazias, sabe? Trabalhando com a lógica. Pega uma igreja ali com 600, 700 pessoas e usam aquela técnica de: olha, amanhã você vai arrumar um emprego, olha, amanhã você vai fazer um exame. Lógico que uma igreja com 800 pessoas, muitas pessoas estão precisando de emprego, muitas pessoas têm problemas na família, são causas vazias. Não tem a pregação expositiva. Por isso que esse ancião, provavelmente já convertido em Cristo, foi tomado ali do Espírito Santo e repreendeu sim o falso profeta. E agora, como é que vocês vão ficar quando vocês falam que nós criticamos pregação, que nós blasfemamos contra o Espírito Santo, se o próprio ancião falou contra? Olha, realmente a situação é mais do que crítica para a denominação a qual eu fiz, a qual vocês fazem e que muitos já decidiram abandonar. Tá bom? É um sinal de alerta, é triste para aquelas pessoas, é triste que uma denominação que tem tantos e tantos templos, cada vez constrói mais templos e cada vez mais vazia, cada vez mais tendo muito mais patrimônio e menos evangelho. É um momento de alerta, não adianta ficarem nervosos, tá? Ontem eu fiz um vídeo só explicando como que era a minha experiência na nova igreja que eu congrego. Já fui atacado, você está defendendo placa de igreja? Não, você pode ir para várias igrejas. Frequente uma igreja evangélica, assista o culto, converse com os irmãos de lá, leia o estatuto da igreja e vê se aquela igreja é bíblica ou não. É simples.
Aqui não tem ninguém defendendo placa de igreja, tá? Não fiquem nervosos. Mas agora eu quero ver como que o Braz vai sair dessa enrascada se um próprio agora tem crítico atendendo o culto. Porque quando as pessoas estão aqui na internet é muito fácil, né? Partir para aquela agressão, partir para xingar, falar que as pessoas são isso, são aquilo. Mas e agora? Como é que vai ficar? Eu acho que o ancião realmente, ele vai ter muita represália ali na denominação, né? Porque enquanto os anciães falam em culto online para não assistir críticos, ele foi lá e falou tudo o que nós falamos aqui na internet. Eu acho que ele vai sofrer uma represália. Mas para nosso vídeo não ficar sem a mensagem bíblica, eu já vou falar o nosso lema: Bíblia próxima, Evangelho próximo, Jesus Cristo cada vez mais próximo na sua vida. O Espírito Santo está cada vez mais resgatando os escolhidos, né? Que vivem naquela idolatria, naquela placa de igreja que pouco se fala de Jesus. Anota aí na igreja, quando você for no culto, quantas vezes fala Jesus. Não se fala. Na oração é aquele que vive e reina para sempre. Mas qual que vive e reina para sempre? Não se fala. Nos hinos, substituíram 2 hinos, a palavra Bíblia por palavra, que é a palavra do ancião, para dar voz ao ancião. Diversos casos aí, é só ver no YouTube, denúncias de irmãs que sofreram agressão e que o ministério se confundiu todo ali de tomar partido daquela situação. Está muito confuso. Por que que aconteceu? A partir do momento que não creu mais que a Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo saiu daquele lugar. E agora está a Deus dará, está apenas em milagres, uma igreja neopentecostal prometendo bênçãos, bênçãos, bênçãos e bênçãos, e a igreja esvaziando, tá? Porque a partir do momento que não tem evangelho, e se tirar aquela orquestra, acabou de vez. Acabou de vez. Então, se os irmãos do Braz, né, eu sei que eles não irão me ouvir, vai ouvir um barbudo, né, caído para eles, né, caído da graça, porque eles não entendem que a graça é Jesus Cristo, não entendem que a Bíblia, sim, a Bíblia faz menção à barba. Olha só, irmãos, eu já fiz um vídeo sobre isso. A barba, Arão usava a barba, né? Tem o óleo que escorria sobre a barba é bíblica. Lógico, os irmãos têm a liberdade ou não de não usar barba, de usar barba, mas eles não vão me ouvir, né? É só para falar sobre isso, para pontuar. Mas se eu fosse dar um conselho, se eles quisessem um conselho, peçam perdão para a Irmandade, procurem pastores que tem várias universidades, tá? Tem várias universidades, pastores, que eles são professores, tá? São super graduados, são doutorados fora do Brasil. Procurem, peçam perdão, voltem para o início, tem que voltar para o início. Tem que mudar o estatuto de novo, começar a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não ficar sobre tópicos vazios, querendo dominar o povo através de tópicos. Se quisessem um conselho, eu diria isso: peçam perdão para a Irmandade, comecem do zero, porque agora a crítica está no púlpito. Quando estava aqui na internet era fácil para vocês atacarem, não assistem, é isso, é aquilo, né? O povo idólatra ali ameaçando, nervoso, mas e agora? Vai fazer o quê se tem crítico atendendo o culto dentro da igreja? E agora, né? Mas para não ficar vazio, né? Vamos ler aqui uma parte a qual eu separei aqui, vamos ajudar esse irmão ancião, que esse irmão ancião de Itapevi, Deus abençoe a sua vida, irmão. Se você assistir esse vídeo, saiba que eu fiquei muito feliz pela atitude do irmão. Eu percebo que o irmão ainda não conhece ainda o irmão está se convertendo, tá? Eu sinto que esse ancião, o evangelho alcançou o coração dele, mas se vê que ele ainda não tem assim um conhecimento teológico, porque ele falou de Cristo, mas aí daqui a pouco ele já começou a se enrolar de novo com profecia. Mas Deus abençoe a sua vida, tá, irmão? E fique em paz. Se porventura você for tirado ali do ministério porque você anunciou Cristo, eu vou ler um versículo aqui diretamente para esse irmão e serve para outros irmãos também, tá? Pessoas que estão sofrendo repreensão pro lado da família, pessoas que as pessoas da denominação viraram a cara para ele, pessoas que estão se sentindo tristes, irmãos, se sentindo abandonados, porque agora eu não faço mais parte da denominação, as pessoas não conversam mais comigo, as pessoas não olham mais para mim, eu estou triste. Então nós temos a esperança nas Escrituras. Aquele que confessa Cristo, eu vou ler aqui, ó, irmãos, a primeira epístola de João, tá? No capítulo 4, no verso 15, esse vai para o irmão de Itapevi, esse versículo, irmão.
Assista o vídeo, se alguém assistir o vídeo e conhecer ele, pede para ele assistir o vídeo, porque eu sei que nesse momento a cabeça dele deve estar a mil ali, ele deve estar pensando que de repente ele errou, que ele não errou, ele pediu perdão para a Irmandade, tá? Eu queria que esse vídeo chegasse a esse ancião de Itapevi. Se alguém puder ajudar a chegar ao ancião de Itapevi, para acalmar o coração dele, tá bom? Porque eu sei que ele é um convertido recente, agora ele é ancião, mas ele não conhecia o Evangelho chegou no coração dele. Irmão, eu vou ler aqui para você e para todos que estão aqui, que estão passando a mesma dificuldade. Na primeira epístola de João, Evangelho próximo, Bíblia próxima, vida próspera em Cristo, tá? O nosso lema. Pega aí, na minha tradução, tá na página 1243, que diz assim, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 15, nos diz assim: aquele que confessar Jesus, o Filho de Deus, permanece nele, e ele em Deus. Aquele que confessar Cristo publicamente será justificado perante o Pai. Olha que lindo. Que lindo. Irmão, não se sinta sozinho nesse momento, tá? Porque ó, aquele que confessar Jesus, o Filho de Deus, em Deus permanece. Em outros trechos da Bíblia, aquele que confessar será justificado perante o Pai. Eu sei que o irmão agora deve estar aí num momento de luta, como muitas pessoas também que se desligaram da denominação, que são ofendidos, que são ali excluídos, né, do seu círculo social. Mas saiba que aquele que confessar Cristo será justificado. Aquele que, como eu li aqui, ó, vou ler mais uma vez. Essa passagem é muito linda, irmãos. Nós não podemos nos omitir da leitura bíblica. Nós não podemos nos omitir. Deixa eu achar aqui de novo, irmãos. Porque eu queria que chegasse sim a esse ancião. Porque eu tenho certeza que o coração dele nesse momento deve estar atribulado, né? Porque não é fácil a pessoa ser ancião. Participa daquelas reuniões duras do Brás, que é chamado a atenção quando a pessoa de repente dá uma escorregada na visão deles. O irmão fala isso pra rede, caiu na rede, caiu pro mundo, né? Caiu na internet, caiu pro mundo. Realmente eu acredito. Irmão, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, em Deus permanece nele e ele é nosso Deus. Fique em paz aí, tá, irmão, ancião? Eu acho que o nome dele, não sei se o nome dele é André ou Adriano, eu não sei muito, tá? E o outro irmão também, o irmão acho que é Celinho. Irmão, não fique triste também não, tá? Entenda por que você sofreu a repressão. Procure agora entender. Não faça, porque, irmãos, o falso profeta, aquele que está falando da carne, ele vai ter um preço terrível. Porque a Bíblia abomina os falsos profetas e diz sim que no final do tempo, nos finais dos tempos, haveriam sim os falsos profetas, irmão. O irmão está num púlpito, dando data, dando 7 dias. Onde na Bíblia tem direito de dar dias para acontecer alguma coisa. Irmão Celinho, se chegar em você, esse vídeo também, tá? Não fique abatido porque sofreu essa repressão também, não. Pode ser muito pior para o irmão ficar como um falso profeta, porque a Bíblia assim nos diz que nós temos que pregar o Evangelho, irmão. Quando nós ficamos falando em falsas profecias, profecias vazias, é muito difícil. Agora, se o irmão tem convicção disso, que deve continuar falando assim, né? Realmente, as consequências serão do irmão, né? A escolha é do irmão, quanto a isso, quanto a aquilo. Se o irmão não acha que é uma falsa profecia, então, realmente, nós temos que ter a base bíblica, tá? Nós temos que falar sempre a respeito da Bíblia. Porque se nós formos falso profeta perante Deus, fica complicado. E infelizmente aí o próprio irmão ali praticamente não, né? Em seguida falou que aquela pregação era uma falsa profecia. Ficou difícil. Mas no final, se todos os irmãos se arrependerem dos pecados, o irmão Celinho, o irmão também entenda, os irmãos que estão vendo o vídeo, tá? Não tem que ficar triste, tem que ficar contente. Tem que ficar contente que o Evangelho está chegando em todo o lado, em toda a igreja. Porque muito mais difícil vai ser naquele dia que apartai-vos de mim, praticador de iniquidade, porque eu não vos conheço. Tomai cuidado, irmão, com o que sai da nossa boca. Porque o que faz mal não é o que nós comemos, né? Como a igreja prega aí, idolatria sobre participar de Natal, que não pode comer. O problema não está o que entra na nossa boca, o problema está o que sai da nossa boca. Então, nós temos que tomar muito cuidado porque na Bíblia nos alerta, em 1 Coríntios 13, eu fiz um vídeo essa semana, eu vou ler aqui de novo,
Eu preciso sempre do apoio das escrituras para defender, porque isso não é coisa da minha cabeça, tá? Isso não é coisa da minha cabeça, a gente fala através das escrituras. Olha aqui, ó. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. Quando vier o que é perfeito, que foi a finalização do evangelho, tudo isso será aniquilado. Não existe mais profecias, irmãos. Não existe mais. O irmão está carregando um peso muito grande quando sobe num púlpito e fala, Deus manda falar. Ó, eu vou usar uma metáfora aqui para os irmãos entenderem. Se eu chegar, olha só a gravidade que é. Agora quem quiser continuar, se acha que não é um falso profeta, então Deus abençoe a sua vida. Eu retiro o que eu falei, eu estou falando à luz das escrituras. Então o irmão lá deve retirar o que falou, mas quem fala é a Bíblia. Tem que ficar nervoso com as escrituras então, porque a Bíblia é clara que as profecias cessarão depois que tudo que vier se consumir, que era o tempo do apostolado, tá? Não existe mais profetas, é muito difícil isso, a qual vivemos hoje, é muito difícil. Então, para fazer uma metáfora para os irmãos entenderem, os irmãos imaginem a seguinte forma, eu não te conheço, eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, o irmão fulano de tal, o irmão João, a irmã Maria, ela mandou te falar, digamos que você não falou nada, olha, ela mandou te falar para você ir na casa dela, que vai dar tudo certo, ela tem um jantar para você. Aí você chega na casa do irmão João, da irmã Maria, não tem jantar nenhum, você falou uma mentira, você falou em nome de uma pessoa que não falou. Agora você imagina o peso quando você fala assim, hoje Deus manda te falar. Se nós seres humanos, quando alguém usa o nosso nome para falar que eu mandei falar, sendo que eu não mandei falar nada, eu já fico triste, imagina Deus, imagina Jesus, imagina o peso da falsa profecia. Retiramos, irmão. Quando formos pregar algo, por isso que tem que falar assim, olha, eu não falo nada, quem fala é as escrituras, quem fala contra a falsa profecia é a escritura. Quem fala que os profetas, que as profecias cessarão, é as escrituras, 1 Coríntios 13. Não fala da sua boca, irmãos, fala das escrituras. Se justifique pelas escrituras. A nossa base teológica é a Bíblia sempre. Para não acontecer esse tipo de confusão que aconteceu. E agora, realmente, a situação do ancião deve ter ficado complicada, mas pelo menos ele anunciou Jesus Cristo e agora tem crítico atendendo o culto também. Que situação, hein, irmãos? Que situação difícil. Então eu espero que fiquem todos bem, né, nesse momento. Fiquem todos bem. Estou sempre confundindo a palavrinha bens com bem. Fiquem todos bem. No amor de Jesus Cristo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, tá? Procure entender que esse momento é o Espírito Santo que está movimentando, está tirando as pessoas escolhidas daquele lugar e levando até Cristo. Está um despertar no mundo, é nos Estados Unidos, é no Equador, é na Espanha, é no mundo. O Espírito Santo tomou um mundo, chacoalhando as pessoas. Desde quando o Espírito Santo não habita mais naquele lugar. Por isso essas confusões, que o próprio ancião fala que o cooperador pregou uma falsa profecia, está terrível, né? Mas agora é o momento de se aproximar do Evangelho de Cristo, tá bom? É o momento de nós anunciarmos Jesus, tentar entender que a vida em Cristo será plena. Essas confusões, é mister vir à tona, que Deus está permitindo que isso aconteça para que o povo possa enxergar, porque quando nós fazemos vídeos na internet é fácil acusar, mas agora está partindo a crítica dentro da própria denominação, tá bom? Então fiquem bem, tá? Deus abençoe a vida de todos, tenham um ótimo final de semana, amanhã é Dia das Mães, eu prometi um vídeo, não sei se vai dar tempo, eu ia fazer um vídeo a respeito do Dia das Mães, mas esse tema, ele tá muito efusivo essa semana, e eu tinha que dar a minha opinião, tá? E eu quero que o ancião fique em paz aí, que ele fez o que deveria ser feito, anunciou o Evangelho de Cristo. Se inscreve no canal e fiquem aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até um próximo vídeo.